Senhoras e senhores, dirijam-se aos seus lugares para que a gente possa dar sequência ao andamento do evento. Solicitamos também que mantenham seus aparelhos eletroeletrônicos, seus celulares no modo silencioso. Convidamos para proferir a palestra Solução de Conflitos Trabalhistas frente à cláusula arbitral, acordos extrajudiciais e distrato, o excelentíssimo juiz do trabalho da Primeira Região, professor Otávio Amaral Calvé, graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e, mais recentemente, eleito presidente da AJUTRA, Associação dos Juízes do Trabalho. Professor Otávio Amaral Calvé, esteja à vontade, boa palestra. Bom dia a todos, tudo bem? Um prazer estar de volta aqui em Goiânia, aqui na Escola Judicial. Queria agradecer o convite mais uma vez, doutor Elvésio. Já me sinto em casa aqui em Goiânia, acho que esse ano é a terceira ou quarta vez nesse auditório, né? Fico muito feliz de poder compartilhar aí algumas ideias, falar um pouquinho sobre esse tema que está, né, nos deixando todos muito nervosos. Vocês já tiveram oportunidade, acho que boa parte aqui já deve ter vindo no outro encontro, já tiveram oportunidade de ver como eu penso, né, sobre a reforma trabalhista, assim, em linhas gerais, né? Acho que a reforma trabalhista tem muita coisa perigosa para o direito do trabalho, mas também tem coisa interessante, tem coisa boa, né? E concordo plenamente com a fala do doutor Bento, no sentido de que nos cabe aplicar a lei que está aí, vai entrar em vigor de forma científica, cumprindo o nosso juramento, analisando ponto a ponto o que é constitucional, o que não é constitucional, sem partidarismos ideológicos, né? Já tive a oportunidade de expressar essa ideia aqui também. Acho que o papel do juiz não é um papel de levantar uma bandeira ideológica e ser contra uma lei, né? A gente tem que analisar o que a lei trouxe e se isso está de acordo com a Constituição ou não, e aplicar de forma fundamentada, rejeitando ou aplicando o Instituto, e ponto final. E o tempo vai mostrando para a gente o caminho, que vai ser o caminho aí do acerto, e eu tenho certeza de que, em breve, né, depois desse primeiro momento de medo, né, de muita polarização, a gente vai encontrar um equilíbrio, a gente vai conseguir dar andamento à nossa justiça do trabalho de forma adequada, né? E é importante a gente falar na questão do medo, porque esse tema que eu vou explorar aqui está diretamente ligado à nossa atuação como juízes, né? E um dos pontos que paralisa o juiz do trabalho é o medo de permitir a atribuição de poder a outras instâncias, à sociedade civil, e, com isso, acabar perdendo o sentido da sua existência. Eu ouço muito falar isso, né? Poxa, agora vai ter acordo extrajudicial, vai ter arbitragem, vai ter distrato, daqui a pouco acaba a justiça do trabalho. Em 5 anos não tem mais nenhum conflito trabalhista para sobrar para o juiz julgar, né? Tem gente que está se sentindo aliviada, né? Porque das 5 milhões de ações por ano, em 5 anos não vai ter mais nada, acho pouco provável, concordo? Então, assim, o primeiro passo é a gente lidar com essa questão atávica, o medo de que vamos ser extintos daqui a 5, 10 anos, né? Isso é uma coisa que a gente tem que refletir. Será que isso vai acontecer mesmo? Será que, se a gente permitir que conflitos trabalhistas possam ser resolvidos em outros lugares que não na justiça, a gente vai perder o sentido da nossa existência? Eu quero acreditar que não, até porque a gente tem precedentes, né? Isso já acontece em várias justiças, em vários países, aqui no Brasil, na área comum, e nem por isso o Poder Judiciário acabou, pelo contrário, continua abarrotado, continua com excesso de demandas. Então, a primeira coisa é trabalhar com esse medo, né? Para a gente poder abrir o pensamento e antever a possibilidade de utilizar esses mecanismos novos que estão surgindo agora com a reforma trabalhista, que não são tão novos assim, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é nós revisitarmos institutos antigos,
principalmente princípios que já estão muito arraigados na nossa cultura trabalhista. Porque quando a gente fala em solução de conflitos trabalhistas fora da Justiça do Trabalho, por acordo extrajudicial, por arbitragem ou o próprio distrato entre empregado e empregador, a gente vai necessariamente ter que refletir sobre o princípio da irrenunciabilidade e da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Esse é o segundo passo importantíssimo. E aí a gente vai ter que assumir aqui, gente, que o direito do trabalho nunca foi tão irrenunciável assim. Já tive a oportunidade também de falar isso aqui nesse auditório. A gente adota, teoricamente, essa ideia, que os direitos trabalhistas são todos de ordem pública, não é? Tudo que está previsto na lei não pode ser negociado, não pode haver ato de disposição, se não é nulo de pleno direito, artigo 9º. Tudo que está previsto em norma coletiva, acordo e convenção, também não pode ser negociado no contrato de trabalho, senão vai ser nulo de pleno direito, artigo 619 da CLT. E só a parte puramente contratual é que a gente pode mexer um pouquinho, desde que não haja prejuízo para o empregado e com mútuo consentimento. Classicamente, é isso que a gente estuda, né? E aí a gente fala nas salas de aula, olha, então, princípio da renunciabilidade, importantíssimo, e tal, etc. E aí o aluno sempre pergunta, mas o que você faz, então, todo dia na audiência, quando o sujeito chega com uma reclamação trabalhista pedindo férias, 13º, FGTS, e você faz um acordo e ele abre mão de parte dos direitos? Como compatibilizar essas ideias? É tudo irrenunciável, é tudo disponível, e é o juiz que faz o acordo para ele receber menos do que deveria estar recebendo. É difícil argumentar, aí a gente vem com as teorias. Não, a gente faz isso por quê? Primeiro, uma coisa é o direito em si, outra coisa é cobrar a reparação pecuniária da lesão desse direito. Esse é o primeiro argumento que a gente utiliza. Segundo, uma coisa é o direito certo, direito a gozar férias. Outra coisa é existir um litígio, uma dúvida. Ele diz que não tirou as férias, o empregador nega. Na dúvida, a gente pode fazer o ato de disposição e fechar um acordo. Não é isso que a gente utiliza? Sim. Por que a gente não pode fazer exatamente isso fora da Justiça do Trabalho? Se o problema é a natureza dos direitos, e se eles são indisponíveis ou não, por que eu não posso fazer exatamente a mesma coisa que um juiz faz na audiência, no escritório de advocacia, diretamente entre as partes, com advogados? Por que eu não posso permitir que outra pessoa analise casos trabalhistas como um árbitro, que não o juiz de trabalho? Porque se o problema é a natureza do direito, ou o problema é a pessoa que analisa. E aí que vem o problema clássico. A gente lê em manuais de direito do trabalho que a possibilidade de acordo trabalhista na Justiça do Trabalho fica aumentada, fica ampliada, em razão da figura do juiz. Porque o juiz vela pela aplicação do direito, o juiz é imparcial, etc. Então, aí vem um problema sério, que afeta toda a nossa palestra. O problema sério é realmente o juiz o único ator social capaz de lidar com isso? É a única pessoa que a gente pode confiar que vai fazer um acordo trabalhista sem querer fraudar o direito do trabalho, sem querer prejudicar o trabalhador? Ou será que a gente pode ter outros atores sociais que também vão atuar dessa forma? É aí que chega o ponto que ataca a magistratura, que pega na magistratura. Por quê? Eu estou há anos acreditando que esse cara sou eu. E agora o legislador está falando o seguinte, ó, não, tem mais gente aí que pode fazer isso também, não é só o juiz do trabalho. E isso é uma questão muito cultural, não é nem uma questão científica, é uma questão cultural. E muito da observação do que acontece cotidianamente. Porque aqui na área trabalhista, a gente tem uma imensa cultura de achar que tudo vai ser fraude. Não é assim? Começou a comissão de conciliação prévia. Todos nós que já éramos juízes na época, como é que a gente olhou isso? Fraude. Não é? Ah, não sei o que lá, terceirização. Fraude. Ah, cooperativa. Fraude. Ah, PJ. Fraude. E entrou rindo para fazer o acordo com valor alto. Fraude. Não é assim? Não pode entrar rindo na sala de audiência. Então, assim, essa cultura de que tudo acaba em fraude acaba
aliada a essas outras culturas de que o juiz é o cara que pode fazer isso, de que a justiça do trabalho pode acabar e que a gente vai perder poder e etc., é que prende um pouco a gente no que diz respeito à abertura de pensamento, de olhar para a novidade de uma forma mais isenta e analisar cientificamente. Olha, isso está certo, está errado, pode, não pode. Se eu parto da premissa de que o que o juiz do trabalho faz na audiência pode ser feito em outros lugares, por outros atores sociais, porque, afinal de contas, a natureza do direito é a mesma, né? A natureza do direito que está sendo negociado não muda se eu estou sentado na frente do juiz, ou se eu estou numa arbitragem, ou se eu estou num acordo extrajudicial. Acho que todos concordam. A natureza do direito é uma só. Se são direitos, então, que eu posso fazer acordo, nesses casos que a gente mesmo faz, a questão passa a ser realmente uma questão mais cultural do que científica. E o medo da fraude. Por quê? Porque a gente já está há mais tempo nisso, a gente sabe que quando você cria uma possibilidade de acordo extrajudicial para homologar judicialmente, ao mesmo tempo em que você acaba com o requisito da homologação de rescisão pelo sindicato, tudo leva a crer, pela experiência adquirida em 20 anos de lidando com fraudes, né, que muita gente vai parar de pagar a rescisão, não vai mais homologar lugar nenhum, vai pagar lá na empresa e, em vez de pagar direto para o trabalhador, vai fazer um acordo extrajudicial e levar para a justiça. Essa, assim, é uma fraude que a gente já está esperando, né? Isso é uma coisa que a gente já cantou essa pedra e isso provavelmente vai acontecer, infelizmente. Mas por que isso? Por uma questão cultural. O Instituto é inválido porque talvez no Brasil a gente faça muita fraude? Não. O Instituto não é inválido, até porque esse Instituto não existe só no direito do trabalho. Ele começou lá no Juizado Especial, está no Código de Processo Civil, eu posso usar em qualquer área do direito. Mas no direito do trabalho a gente tem uma extrema cautela por conta de fraude. Então, para a gente começar a nossa conversa, né, passando essa questão cultural, o que a gente tem que fazer é analisar se essa nova modalidade de solução dos conflitos trabalhistas está de acordo ou não com os valores constitucionais. E aí vamos lá, né? Primeiro, aqui está a lei, mas deixa eu colocar aqui os pontos, fica mais fácil. Primeiro, o acordo extrajudicial, para ser homologado judicialmente, tem que ser feito por petição conjunta, sempre com assistência por advogado. Então, aqui não cabe o expostulante das partes. A assistência do advogado é obrigatória. O trabalhador pode optar pelo advogado do sindicato. Ele falar, não quero esse advogado, não, vou procurar lá o meu sindicato. O que já ajuda naquela alegação de que é o empregador que está contratando um advogado para o trabalhador para fazer uma simulação e fazer um ato fraudulento. O trabalhador vai falar, não, eu quero o meu sindicato. E aí, quando você fala, quero o meu sindicato, a gente volta ao problema original do direito do trabalho. A gente tem que fortalecer esses sindicatos, né? Porque se o sindicato for bom, for forte, a premissa de que o trabalhador está sempre desguarnecido, está sempre vulnerável, ela reduz. Porque é só o trabalhador procurar o seu sindicato. E o seu sindicato não vai atuar contra ele. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Então, ficou com medo, achou estranho? Procura o sindicato. E o advogado do sindicato vai analisar o que está sendo proposto de acordo. E aí vem uma questão muito interessante que a gente tem que falar, né? Participação obrigatória de advogados. Se tiver fraude nesse instituto, quem vai estar fazendo a fraude são os advogados. E aí vem uma questão muito séria, gente. Eu não parto do pressuposto de que advogado faz fraude. Eu parto do outro pressuposto, da boa-fé, da confiança. Tem que fazer uma prova muito forte de que um advogado participou de um ato simulado e fez uma fraude, principalmente querendo usar a justiça do trabalho. Então, eu confio. O pressuposto é confiar na atuação do advogado. Não é assim? E aí a OAB vai ter um papel muito relevante nesse momento, porque todos os desvios que forem detectados, a OAB tem que ser severa em punir o advogado que está desviando a conduta. As instituições civis têm que funcionar, né? Então, participação do advogado, obrigatória, tá? Pode advogar em casal próprio? Pode. Se o próprio trabalhador for advogado, ou
a parte empregadora também pode advogar em causa própria. Tá? E é interessante, porque você faz a petição conjunta, lembrando, não pode ser o mesmo advogado para ambas as partes, né? Configuraria crime, né? A lei veda, e o Código Penal tem tipo legal para isso, né? Seria patrocínio simultâneo. Quando você dá entrada no requerimento, que é um requerimento de jurisdição voluntária, você vai suspender a prescrição. E esse detalhe é importante. Por que esse detalhe é importante? Porque lá mais na frente da lei, ela tem uma hipótese em que a suspensão volta a correr após o trânsito em julgado. Ora, se eu falo de suspensão da prescrição e ela pode voltar a correr lá no futuro, isso é sinal que o que eu queria homologar, de repente, eu não consigo acabar com o meu conflito. Aquelas matérias que eu levei para serem homologadas, o meu conflito, eu, de repente, não consegui resolver, por isso, volta a correr a prescrição lá na frente, depois que todo o trâmite tiver sido resolvido nesse exercício de jurisdição voluntária. Tá? E aí, o que acontece? Você apresentou a petição conjunta, assistido por advogado, o juiz, diz a lei, tem 15 dias para analisar. Já vi duas interpretações aqui. Em 15 dias ele tem que resolver tudo, ou em 15 dias ele analisa se homologa, se não homologa, ou se vai marcar uma audiência para analisar melhor, que é a minha interpretação. Até porque, se eu quiser marcar uma audiência, eu não consigo marcar em 15 dias, não na minha realidade lá, não tem como. Então, para mim, a lei diz que em 15 dias eu tenho que analisar a petição conjunta para o acordo extrajudicial. E aí eu verifico, faço a homologação, está resolvido. As partes conseguiram o que queriam, né, requerente requerido, em princípio não teremos mais nada a fazer. Esse acordo homologado passa a ter força de acordo judicial, de título executivo judicial. Tudo bem? Que é a grande sacada do legislador para tentar acabar com a cultura de que as próprias partes não podem resolver nada fora da justiça, senão depois o juiz do trabalho anula tudo. E isso é uma realidade, não é, gente? Vamos reconhecer a nossa cultura? Qual é a nossa cultura? Advogado e reclamante. Seu cliente pergunta, olha, tem um contrato aqui para assinar. Eu não concordo muito com esse contrato, não. Posso assinar? O que o advogado reclamante fala? Assina, não vale nada. Olha, tem aqui uma rescisão para assinar. Posso assinar? Assina, não vale nada. Não, mas eu estou indo lá no sindicato homologar. Assina, não vale nada. A gente anula tudo na justiça. Como é que você vai ter um direito sem conflito se tudo que você faz fora da justiça não vale nada? Já pararam para pensar nisso? De quem é a culpa dessa cultura de que nada vale fora da justiça? Ou a culpa é compartilhada? Parte da culpa é do juiz. Parte da culpa é do juiz. E o juiz hoje um pouco se ressente dessa culpa, né? Porque ele se vê lá assoberbado com milhões de processos e, paradoxalmente, ele também não quer que nada seja feito fora da justiça. É um paradoxo, né? Por que não adotar na nossa área os métodos alternativos de solução dos conflitos, os métodos adequados de solução dos conflitos, que muitas vezes são bem mais democráticos, porque atribuem poder aos próprios atores sociais? Isso é um avanço, a meu ver, gente. Talvez a gente não tenha ainda a maturidade no ponto que eu gostaria que nós tivéssemos para avançar tanto. Mas eu não posso deixar de reconhecer que qualquer método adequado para a solução dos conflitos que atribui poder à sociedade, para mim é bem-vindo. É, sim, exercício democrático de poder. É descentralizar a figura do juiz e deixar que a própria sociedade, para usar uma palavra da moda, né, se apodere, né, fique apoderada. Não é assim? Os próprios atores sociais podem resolver os seus conflitos. E isso não é ruim, para mim isso é bom, né? Claro que a gente tem que ter a base adequada para tal. Então, em 15 dias, o juiz vai analisar. Homologuei o acordo, está resolvido. Vale como título executivo judicial e dei o que as partes tanto queriam, segurança. Por que não? Por que o legislador não fez só acordo extrajudicial sem homologar na justiça? Por que ele colocou lá um artigo assim, olha, é possível acordo extrajudicial? Porque o juiz trabalha e anular tudo. Porque tudo que é feito lá fora não vale nada.
Por isso que o legislador deu um passo pequeno, né, nesse sentido, de permitir que a pessoa ainda traga na justiça para ter segurança jurídica. Eu já fiz isso, gente. Não sei se vocês já fizeram aí no dia a dia, já tiveram oportunidade de ter contato com isso. Antes mesmo da reforma trabalhista, eu já homologuei acordo extrajudicial de advogado, 2 advogados que tiveram coragem de tentar e deram sorte de distribuir e cair na minha vara. E aí eu achei maravilhoso, chamei o sujeito, homologuei, vi que não tinha fraude, tranquilo, né? Mas o legislador, ele foi bem claro nesse recado. Olha, o que a gente quer é criar um modelo em que você possa resolver o seu conflito sozinho e você possa ter a segurança jurídica que a Justiça do Trabalho não vá anular depois só porque foi feito fora da Justiça. Para mim é claro esse recado, né? E acho interessante esse modelo, né? Não acho ruim, não, acho interessante. Até porque o juiz que está com medo de que ocorram muitas fraudes, ele vai pegar a situação ali na mesa dele. E ele vai poder analisar, olha, o que aconteceu nesse caso. Se ele quiser chamar o trabalhador, ele chama, pode inquirir o sujeito e ver o que está acontecendo. Então, a possibilidade de fraudes fica minimizada pelo controle judicial. O próprio juiz vai fazer esse filtro, né, e tomar esse cuidado, e a cautela aqui realmente é bem-vinda. Tá? Bom, mas o juiz também pode recusar a homologação, falar, não, esse acordo não concordo com ele, o valor está baixo, sei lá, as verbas são incontroversas, então não pode abrir mão de nada, tem que pagar valor integral, e o juiz fala, não vou homologar. O juiz é obrigado a homologar acordo, gente? Nunca foi. Mas o juiz, para não homologar, vai ter que fundamentar a sua decisão? Vai. Como qualquer decisão judicial, ele tem que fundamentar. Ele vai ter que dizer lá as razões pelas quais ele não homologa esse acordo. E isso é importantíssimo. Isso vai ter vários efeitos práticos. O primeiro efeito prático imediato é recurso. Você vai poder recorrer da decisão do juiz que não homologa o seu acordo. E você vai impugnar aqueles fundamentos do juiz lá no tribunal. Qual é o recurso cabível? Recurso ordinário. De onde é que a gente extrai que cabe recurso? Do CPC, que a gente aplica subsidiário supletivamente, que fala que cabe recurso em jurisdição voluntária, e da própria lei nossa, aqui, quando ela fala em trânsito em julgado, e após o trânsito em julgado volta a correr a prescrição. Cadê? Ó? O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado, da decisão que negar a homologação do acordo. Então, me parece óbvio, né? Não tem que fazer muito esforço de que, se eu nego, se tem um período para fazer trânsito em julgado, é porque eu posso impugnar essa decisão. E a impugnação seria via recurso ordinário. Então, cabe recurso da decisão que não homologa o acordo. E aí o tribunal vai analisar, e pode reformar a decisão ou não, e espero que o tribunal, se reformar a decisão, homologue lá em cima, né? E não baixe de novo para homologar tudo, enfim. Teoria da causa madura, né, aplicada aqui para a jurisdição voluntária, lá em cima já homologa o acordo e já resolve. Ou homologa em parte, enfim, o que for, né? E aí começam as discussões. Por quê? Porque quando eu faço uma transação, eu faço uma concessão recíproca, é da essência do Instituto da Transação, né? Existe uma coisa duvidosa e a gente faz concessão recíproca para prevenir ou para finalizar o litígio, não é assim? E aí vem a grande questão. Será que o tribunal pode homologar em parte o acordo? Contra a vontade dos requerentes? Me parece que não. Me parece que o juiz pode, ali, se tiver marcado uma audiência, se estiver conversando, né, ali numa situação de análise do acordo, pode fazer ponderações, falar, não concordo com essa cláusula, isso aqui me contraria a lei, vocês querem mudar isso aqui? Se mudar aqui nesse sentido, eu homologo, mas se não mudar, eu não vou homologar. Eu acho que, desde que as partes concordem, então, com a mudança do acordo, o juiz pode homologar. Agora, homologar em parte, nunca, porque aí você quebra o próprio instituto da transação. Eu só fiz o acordo porque ele ia abrir mão de tal coisa. Aí o juiz vai homologar e vai mandar pagar tal coisa? Não dá. Aí quebra toda a transação que eu fiz com a outra parte. Então, para mim, não vai caber homologação em parte de forma compulsória, né? Você vai ter que reabrir a negociação e reabrir a discussão. Tá? Muito bem. O juiz, então, pode negar, cabendo recurso, e o juiz, como terceira conduta nesses 15 dias, pode designar audiência.
O que eu acho que vai acontecer na larga maioria dos casos, né? Porque é muito difícil você homologar um acordo sem saber direito o que está acontecendo, né? A experiência prática mostra isso para a gente, né? O papel ali aceita tudo. Então, quando você tem uma situação que você não consegue ter muita certeza do que está acontecendo, qual é o normal? Você designa uma audiência, você investiga, conversa com as pessoas, né? Vê o que está acontecendo. Peguei um caso de acordo eu peguei 2 casos já, né? Um que eu homologuei e o outro que eu não homologuei. O que eu não homologuei, o sujeito nem sabia onde estava. Eu perguntei para o reclamante, onde é que você está? Ele falou, eu vim receber minhas verbas no Ministério. Eu falei, não é bem isso, né? Aí expliquei para ele, falei que não ia homologar, né? Aí ele quase chorou, porque o dinheirinho ali sai voando, né? Cadê meu dinheiro? Aí eu explicando para ele que ia fazer algo de bom para ele, né? Mas o cara não conseguia nem entender isso, não alcançava isso, mas, enfim, não homologuei. Mas marquei audiência para saber o que estava acontecendo. Acho que isso aqui vai ser uma atitude muito comum entre os juízes, né? Marcar uma audiência para saber o que está acontecendo. Talvez, acho que a maioria dos colegas não vai nem analisar antes, vai direto marcar audiência para poder, na audiência, deliberar sobre o acordo. E aí vem uma questão interessante, né? E aqui no TRT 18, eu acho que vocês já estão bem aparelhados para isso, né? Essa audiência ou essa homologação nos centros de conciliação, né? Acho que vai ser o caminho natural para isso, né? Há colegas falando que os centros de conciliações vão ficar maiores do que as varas, né? Porque agora todas as rescisões serão acordos extrajudiciais nos centros de homologação, nos centros de conciliação dos tribunais. Vamos ver. Mas, de qualquer forma, pode-se marcar uma audiência lá, conversar com as pessoas e verificar. Muito bem. Feita a audiência, uma vez instruído, entre aspas, né, uma vez o juiz diligenciando, aí ele dá a decisão dele, ou homologa ou não homologa, com os elementos que ele colheu. Perfeito? Uma das questões interessantes diz a lei, né, superando uma discussão doutrinária, que essa sentença proferida pelo juiz vai gerar coisa julgada. Existe um enorme debate em processo civil se jurisdição voluntária gera coisa julgada ou não, mas eu não vou entrar na questão doutrinária, vou entrar na questão prática aqui nossa. A nossa lei fala, após o trânsito em julgado da sentença que não homologa o acordo, volta a correr a prescrição. Então, o nosso legislador fez a opção, há trânsito em julgado. Há trânsito em julgado se eu homologar e se eu não homologar. Vai haver trânsito em julgado. Aí é uma questão interessante. Eu não homologuei o acordo, faz coisa julgada. A parte pode pedir de novo uma nova homologação do mesmo acordo? Teria lógica, gente? Ou ia ferir a coisa julgada? Me parece que ia ferir a coisa julgada, né? Mas olha só como o problema pode ser mais refinado. Eu tentei o acordo, o juiz não homologou, fundamentou, eu recorri, o tribunal negou, transitou em julgado a não homologação. Aí o que eu faço? Vou entrar com uma reclamação trabalhista. Ajuizo a reclamação trabalhista, na primeira audiência, excelência, quero fazer acordo. E aí? O juiz da reclamação trabalhista pode fazer o acordo que já transitou em julgado em jurisdição voluntária de que não deve ser homologado? Se for exatamente o mesmo acordo, com os mesmos elementos que a própria decisão judicial já disse que são viciados e que já transitou em julgado, me parece que não, né? Senão o sistema não tem lógica. Senão eu estou desvirtuando o sistema para conseguir o acordo de outra forma, né? Acho que essa coisa julgada vai ter que fazer efeitos também para a ação judicial, se for exatamente o mesmo acordo. Agora, é muito fácil você mudar você muda uma vírgula e diz que é um acordo novo, né? Se realmente o acordo for diferente, e mais, o que eu vou fazer na prática? Se o acordo que está sendo proposto agora, via reclamação trabalhista, consertar os vícios apontados na decisão que transitou em julgado, aí eu homologo. Eu vou verificar. Por que não homologou? Porque o valor não podia ser menos que 10 mil. Qual é esse valor que você quer aí? 9.500? Não vou homologar porque já tem trânsito em julgado. Se aumentar para 10 mil, homologo. Aumentou para 10 mil? Homologo, então, porque superou o vício que o tribunal já tinha pacificado na decisão que transitou em julgado. Tá? A mesma coisa farei
se, ao invés dele ajuizar uma nova reclamação trabalhista, ele simplesmente fizer um novo acordo extrajudicial para ser homologado. Ele pode fazer uma segunda tentativa de acordo? Pode, desde que ele extirpe os vícios apontados na decisão judicial que transitou em julgado. Tá? Ou seja, a ideia é preservar a coisa julgada, senão o sistema não vai ter lógica. Né? Senão vai ser uma infinidade de acordos, até cair na mão de um juiz desavisado, que não sabe que fez coisa julgada já e vai homologar. Tá? Então, a gente tem que fazer lógica nesse sistema. Muito bem. Se o acordo for homologado, mas a gente perceber que existe algum vício nesse acordo, pode acontecer, não pode? Até o acordo judicial, que já nasce transitando em julgado, pode ter vício, né? Tanto que cabe ação rescisória, na lição antiga nossa. O acordo extrajudicial homologado judicialmente, eu posso pedir anulação dele? Sim. E vai ser ação rescisória ou ação anulatória? Essa é outra discussão interessante da doutrina. Para mim, ação anulatória, 966, parágrafo 4º CPC. Porque a atividade do juiz aqui é meramente de homologar a vontade das partes, o ato de disposição das partes. Diferente do acordo judicial, que o juiz participa da elaboração, faz propostas, faz ameaças. Né? Ah, é? Não vai? Não vai? Não vai aceitar, não? Tá bom, então. Deixa que eu vou julgar, então. Ou então aquele argumento horrível, né? Ih, sei o quê, não quer receber em 4 vezes? Ih, vai demorar. É horrível isso, né? 4 meses não dá nem para entrar com embargos. Né? E o cara fica te olhando. Mas eu não faço isso não, tá, gente? Muito bom. Então, ação anulatória, tá, gente? Ação anulatória, para mim, é o meio cabível para a gente impugnar esse acordo que foi homologado, conforme 966, parágrafo 4º CPC. E uma questão interessantíssima, que está na pauta da nossa discussão. Lá na justiça, no acordo judicial perante o juiz, na audiência, eu consigo fazer um acordo onde a petição inicial pedia horas extras, eu faço o acordo dando quitação geral quanto ao extinto contrato de trabalho para tudo que possa vir e acontecer na vida do empregado. Não é assim? A quitação geral que a gente passa no acordo judicial, que o TST valida. O TST já tem OJ, salvo engano, é OJ 132 da SDI 2. Né? Feita a quitação geral, você não pode simplesmente entrar com uma reclamação trabalhista pedindo mais coisa. Você vai ter que entrar com uma ação rescisória para desconstruir o acordo, para poder pedir mais coisa. Então, a quitação geral em juízo vale no acordo judicial. E no acordo extrajudicial homologado judicialmente? Eu posso passar a quitação geral também? Ou eu não posso passar a quitação geral? A interpretação tem que ser restritiva? Ou eu posso dar aquela liberação geral tão sonhada pelo empregador? Tem um empregador meu que fala, né, que o sentimento dele, na justiça do trabalho, é o princípio do Pequeno Príncipe. Né? Tu te tornas eternamente responsável. Você não se livra nunca do empregado. Você paga, ele vai. Você paga, ele vai. Você paga, ele vai. Podemos passar a quitação geral ou não podemos? Olha só, gente, a gente tem que voltar à base do Instituto. Né? O acordo extrajudicial homologado judicialmente vai discutir direitos que têm a mesma natureza jurídica dos direitos discutidos pelo juiz no acordo judicial. O acordo extrajudicial homologado judicialmente vai ter o mesmo controle pelo poder público, né, para quem vê na figura do juiz essa importância máxima, no sentido de não existir fraude e do trabalhador não estar sendo vilipendiado, enganado, qualquer coisa nesse sentido, para usar aquele argumento cultural. Por que os efeitos do acordo seriam diferentes, então? Tem um argumento para quem não quer dar quitação geral. O argumento é, quando a lei fala na petição conjunta, né, que fala que vai ter suspensão da prescrição, cadê? A lei fala, não faz pressão da multa, cadê? Suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Esse é o gancho para quem não quer aplicar a quitação geral. Fala, olha, a própria lei está dizendo que só vai suspender prescrição quando os direitos nela especificados. A interpretação, então,
conforme o Código Civil, artigo 843, de qualquer transação, deve ser no sentido restritivo. Então, é só exatamente aquilo que está sendo colocado para discutir na transação. É um argumento forte? É um argumento forte. E no processo é diferente, porque no processo, a própria lei processual autoriza que a gente faça acordo, incluindo matérias que não estavam na petição inicial. Hoje é expresso o Código de Processo Civil nesse sentido. Por isso que eu posso, na conciliação judicial, dar quitação geral, mas no acordo extrajudicial homologado na Justiça, não. É um argumento forte? É um argumento forte. É um argumento que eu acho que vai ser bastante utilizado, pelo menos no início, nesse início de estranhamento com essa novidade? Acho que sim. Tá? Mas a gente também pode fazer o argumento contrário. Qual é o princípio que a CLT hoje quer que o juiz de trabalho utilize? E deixou isso muito claro na área coletiva e avançou na área individual. Liberdade da autonomia da vontade. Se você percebe que não há vício de consentimento, a manifestação de vontade é rígida, não tem nenhuma prova de nada de coação, de ninguém está sendo enganado, por que não dar a quitação geral se o sujeito declara ali que não tem mais nada para pedir, não tem problema nenhum com o seu empregador? Por que a gente vai criar uma situação de manter a litigiosidade aberta? Né? Que é isso que a gente tem que pensar. Se a gente não dá a quitação geral, a litigiosidade continua aberta. Mas aí você está pensando, poxa, mas o cara, então, vai receber verba rescisória e vai dar a quitação geral? Comigo, não. Porque, se for só para receber verba rescisória, eu não vou homologar esse acordo. Porque acordo tem um pressuposto básico. Res dúbia, direito duvidoso. Pagar a verba rescisória não é uma questão duvidosa. É pagar o que se deve. A gente tem que ter muito cuidado de separar o que é realmente transação verdadeira e o que é pagar o que você deve querendo usar um instituto para fraudar. E aí a gente talvez tenha que mudar muito a nossa postura na própria audiência. Porque muitas vezes o juiz de trabalho homologa acordo, sabendo que o valor que está sendo ali proposto é menor do que as parcelas incontroversas, não é? Quem no dia a dia já não passou por isso? Eu já passei várias vezes. Aliás, passo isso diariamente. E teve fase da minha carreira que eu não homologava de jeito nenhum, até o dia que o sujeito chegou lá para fazer um acordo assim aviltante. Eu falei que não ia homologar. Ele começou a chorar na mesa de audiência e falou assim para mim: Excelência, era uma terça-feira, ele falou assim: Excelência, eu tenho até quinta-feira para pagar o agiota. Ele já disse que vai me matar se eu não pagar até quinta-feira. Então, Excelência, eu não quero saber se é direito de trabalho, se não é direito de trabalho. Eu preciso desse dinheiro para viver. Aí o que eu vou falar para ele? Não, Justiça do Trabalho, entra no programa de proteção do reclamante. eu homologuei acordo, mas fiz uma cláusula, né? Coloquei toda essa narrativa, a cláusula, ciente o reclamante, que essa declaração pode ser vício de consentimento, podendo no futuro até entrar para ação rescisória, quem sabe. Eu falei, olha, eu só vou homologar com essa cláusula. A reclamada concordou, eu fui para casa tranquilo, ele foi para casa tranquilo, ficou todo mundo tranquilo, e a reclamada se deu bem, né? Ainda falei para a reclamada, ó, estou de olho em você, hein? Próximo, né? Só que Rio de Janeiro, 82 varas, né? Acho que eu nunca mais encontrei aquelas pessoas, mas enfim. Então, gente, os dois argumentos são plausíveis, né? Fazer essa construção restritiva e fazer uma construção ampliativa, equiparando a força do acordo extrajudicial homologado judicialmente com o próprio acordo judicial na sua essência. Tá? Até porque, gente, eu posso entrar com um acordo extrajudicial para homologar sobre hora extra e chegar lá na mesa de audiência e falar assim, olha, só que é o seguinte, tudo bem, a gente combinou 10 mil de hora extra, mas eu lembrei que eu tenho pendência de férias. Dá para aumentar para 12 e a gente já mata também esse resto? Aí o empregador, olha, vamos fazer o seguinte, aumenta para 15, a gente mata tudo, pode ser? Você fica feliz? Fico. Não tem mais nada devendo? Mais nada. Então, vamos logo. Tá? Então, assim, vou dizer o que eu vou fazer, tá, gente? Se eu perceber que o trabalhador está fazendo sua manifestação de vontade livre, consciente, não tem mais nada a pedir, não está devendo mais nada ao empregador, acho legítimo que o empregador tenha essa homologação com quitação geral.
Ele tem que ter uma segurança jurídica de que está fazendo as coisas corretas, pagando o que deve, e não tem mais pendência nenhuma. A gente tem que começar a se acostumar que chega uma hora que o sujeito quer pagar e quer se liberar, e ponto final. Tá? Então, eu vou agir dessa forma, mas sempre com a cautela de chamar o trabalhador, ver o que está acontecendo. Dificilmente eu vou homologar às cegas, né, só com um papelzinho. Vai ser muito difícil fazer isso. Né? Vamos ver o dia a dia. Tá? Muito bem. Visto isso, gente, para mim são as principais questões que envolvem o acordo extrajudicial para homologar judicialmente. Né? Sim, claro. Uhum. Então, eu acho que é uma questão individual de cada juiz que vai se sentir seguro ou não para homologar o acordo, só com a petição ou conversando só com os advogados, ou conversando com advogados e os requerentes, né, as próprias pessoas. Aí vai de cada juiz. Assim, eu tenho muita dificuldade de pegar um caso que eu não sei, não tenho a menor ideia do que é. Se imagina, você está lá no gabinete, aí chega lá um papel, chegamos ao acordo, R$300 mil, quitação geral. João contra a empresa Alfa. Aí você vai pegar homólogo. Não sei nem o que está acontecendo, gente. Assim, infelizmente, com 20 anos de magistratura, a gente tem uma experiência de fraude muito grande, né? Então, a gente tem muita cautela. Eu já homologuei um acordo uma vez assim, no início da carreira. Assim, entrei em 97, deve ter sido início de 98. Eu homologuei um acordo, me lembro até hoje o valor, era R$70 mil na época, um valor bom. Né? Homologuei, todo feliz, achando, nossa, eu sou bom de acordo, né? Novinho, e estou arrebentando aqui. A titular não conseguiu, mas eu consegui, ótimo. E aí tá, um mês depois entra a petição de descumprimento do acordo. Multa de 100%, né? Naquela época, você, 100%, você não vai pagar, então virou 140 mil. Aí, uma semana depois, a empresa atravessa uma petição dando 2 imóveis para pagar. Ela nem queria dar para garantir o juízo, não, era já para pagar, para reconhecer. Recomeço deu, sim, está aqui, 2 imóveis para pagar. Aí eu falei, opa, peraí, está alguma coisa estranha. Né? Não tenho grandes experiências, mas está estranho isso aqui. Aí fui ver, era uma empresa que tinha mais de 200 reclamações trabalhistas, não pagava nada para ninguém. Aí, na hora, eu pensei, bom, isso aqui é armado. Né? Ela está querendo separar do patrimônio esses 2 imóveis, usando a própria Justiça do Trabalho para se defender da Justiça do Trabalho. Né? E aí eu pensei, o que eu faço? Eu já tinha uma execução. Né? Eu não posso chegar agora a anular minha própria sentença. Eu falei, bom, eu vou extinguir a execução, dizendo que o título que suporta a execução é decorrente de ato simulado. Aí fiz uma interpretação com o artigo, na época, 129 do CPC e tal, extingui a execução. E aí pensei, poxa, eles vão recorrer, né? O recorrido serei eu. Né? Mas tudo bem. Mas, para ter efetividade, para não ter dúvida, eu vou tomar mais uma medidazinha. Oficiei todas as varas do Rio de Janeiro, informando que tinham 2 imóveis livres desembaraçados daquela reclamada. Choveu, penhora. Falei, bom, agora se perder, se ganhar, não interessa, já penhorou tudo, não conseguiu o intento fraudulento. Né? Mas como é que eu vou hoje pegar uma petiçãozinha, R$300 mil, quitação geral, e vou homologar? A gente tem que tomar muita cautela, mas muita cautela. Não dá para ser leviano nessa homologação. Então, você vai ter que ter uma interlocução boa com os advogados. Né? Porque a gente tem que ter um sistema, gente, de confiança. Né? Você olha o advogado, confia nele, ele entrou, fez o acordo, você fala, esse advogado não vai fazer isso. Então, posso confiar, homologo. Né? Claro. Aham. Pode. Acho que o juiz é livre para determinar as medidas que ele achar adequadas para formar o seu convencimento sobre a homologação ou não. O procedimento não tem previsão de instrução, né? Mas você vai fazer um ato cognitivo de uma decisão judicial, eu acho que você tem plena liberdade para tomar todas as medidas que você achar necessárias para instruir, para poder dar sua decisão de forma fundamentada. Senão eu vou negar tudo dizendo, olha, não há bases para eu ter certeza se eu posso homologar ou não, nego a homologação. Que não é isso também que o Instituto quer. Né? Seria uma saída fácil. Né? As partes não demonstrarem existir litígio, não homologo. Né? Em 2 linhas, você resolve
não homologar nada. Aí você destrói o instituto e aí você vai voltar a ter reclamação trabalhista simulada para homologar em juízo, né? Que não adianta, né? Enfim, tá? Diga. Jurisdição voluntária. A regra da competência, para mim, mantém a mesma. A mesma regra de competência. Uhum. Nenhum, não vai ter revelia, não vai ter arquivamento. O juiz vai fazer o entendimento dele. Porque jurisdição voluntária, você pode até julgar se afastando das regras tradicionais, né? Então, por exemplo, não veio a reclamada, mas veio não veio a parte empregadora, né? Veio o trabalhador. E aí você conversa com o trabalhador, ele explica tudo, você se convence, homologa, sem problema nenhum. Ou o contrário. O juiz tem que acatar a desistência, porque eu não estou fazendo uma decisão judicial contra a vontade das partes. Eu estou analisando se a manifestação de vontade pode receber a chancela de um trânsito em julgado, né? Então, se a parte não quer mais o acordo, não posso forçá-la a fazer, não tem como. Uhum. Mas quem homologa? Uhum. Uhum. É, entendi. Eu diria assim, eu não tinha pensado nisso, tá? Vou dar minha primeira impressão. Quem pode mais, pode o menos. Se eu posso designar esse conciliador para fazer uma transação, auxiliar uma transação numa ação judicial, por que não num acordo extrajudicial? Eu não teria, acho que, argumento, né, lógico para impedir a atuação dele nisso, desde que o juiz homologue. O juiz é que vai homologar. Se o juiz não acredita nesse interlocutor, que é o mediador, o conciliador, o juiz, então, vai querer, em todos os casos, não só no acordo extrajudicial, saber o que está acontecendo, né? Porque esse perigo existe também na ação judicial, né? Então, acho que é a mesma ideia. Para mim, vai ser possível, sim, usar no centro de conciliação. Eu defenderia isso. Digo. Ótimo. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Então, o juiz nunca vai ser obrigado a homologar. Se ele acha que é imprescindível ouvir o próprio representante da empresa para formar seu convencimento no sentido de se há ou não vício, etc., eu acho que ninguém pode tirar esse direito do juiz, né? O advogado é necessário, é obrigatório por lei? Não. O advogado pode suprir isso? Pode, né? Na verdade, a gente tem que pensar que aqui é jurisdição voluntária. A margem de flexibilidade é muito maior. Jurisdição voluntária é possível até você julgar por equidade. Então, eu não preciso ficar preso nessas amarras processuais de revelia e arquivamento, né? Pode aparecer lá, vou lá, estou chutando, a esposa do reclamante, que o reclamante está doente, e a esposa fala lá tudo o que aconteceu. Se te convencer, se você acha que está razoável, o advogado está ali, ok, porque nem precisaria estar ali. Eu posso homologar sem audiência, eu posso homologar só com a petição, entendeu? Sim. Só que o juiz vai falar, olha, mas eu não vou homologar porque eu quero ter elementos de certeza, de convicção,
de que não está havendo nenhuma fraude aos preceitos trabalhistas e eu preciso ouvir. Agora, se você achar que isso é inadequado, que está errado, você vai ter as medidas cabíveis, né? Você vai impugnar essa decisão do juiz, né? Acho que não vai caber mandado de segurança, porque o TST já pacificou que não cabe mandado de segurança para o juiz que não homologa acordo, né? A gente já tem OJ nesse sentido, né? Para mim, vai ser no recurso. No recurso, você vai impugnar isso. Tá? Uhum. Eu acho que não, porque a lógica do pagamento complessivo é eu não fraudar o valor do salário, né? A lógica da quitação geral é eu ter ato de disposição de vontade de um litígio ou para prevenir um litígio, onde eu reconheço que eu não tenho mais nada para discutir com a outra parte, por isso eu dou a liberação total para ele. Não acho que seja que dê para aplicar esse argumento não de salário complessivo. Acho que é outra finalidade, é outro fundamento para mim, tá? Diga. O acordo não foi homologado, ele está... Isso. Não, se a pessoa fez acordo extrajudicial e não homologou, a pergunta é excelente. Por quê? Não, olha só, vai depender dos termos desse acordo. Porque, olha só, hoje eu posso fazer um acordo extrajudicial dando quitação daqueles direitos que eu estou em litígio? Posso, né? Isso tem validade? Tem. Eu já posso fazer isso hoje, inclusive, na área trabalhista. Se eu fizer esse acordo extrajudicial, né, isso é válido, se não tiver nenhum vício, e quanto àqueles direitos, se você postular na reclamação trabalhista, o julgamento vai ser pela improcedência. Fala, olha, ele já quitou esses direitos no acordo extrajudicial, que eu estou validando, não foi homologado judicialmente, mas é um acordo extrajudicial que tem validade e passa a quitação quanto aos direitos que foram negociados. Tá? Não, esse acordo vai ser matéria de defesa. É como se estivesse alegando que já paguei, né? Entra com matéria de defesa. Agora, se eu fiz um acordo extrajudicial para homologar judicialmente e eu coloquei uma cláusula assim, ó, esse acordo só tem efeito depois de homologado judicialmente, aí já mudou tudo. Aí esse acordo não vale nada, né? Aí eu vou ter que suspender o feito? Me parece que não, né? Até porque, se a parte está ajuizando uma reclamação trabalhista, pedindo as mesmas coisas que ele estava antes pedindo no acordo, me parece que é um belo motivo para não homologar esse acordo, né? Porque está em litígio, não quer mais o acordo, enfim, o acordo foi para o espaço, né? Mas isso tudo, gente, são primeiras impressões, tá? Porque tudo a gente vai depurando aí na prática conforme as coisas forem acontecendo, né? Eu já escrevi um artigozinho sobre isso, né? E estou agora com pena de já ter escrito esse artigo, porque dessas perguntas já saiu tanta coisa nova que eu vou ter que fazer uma segunda edição e aumentar o artigo, porque a gente vai vendo, cada um vai percebendo uma nuance, né, que a gente sozinho não consegue pensar. Tá? Mas eu não vou dar o crédito para ninguém, vou dizer que fui eu que pensei tudo. Bom, beleza, gente. Mais alguma dúvida? Podemos... Diga. Uhum. Uhum. Me parece que é matéria para ser alegada pela parte, né? Se ela não alegar, é como se ela não estivesse querendo os efeitos daquele acordo, né? Eu iria por aí também. Assim, no primeiro pensamento, eu iria por aí também. A parte que tem que alegar, né? É um fato que a parte tem que trazer. Ok?
A arbitragem, senão a gente não consegue falar um pouquinho de arbitragem, né? A arbitragem, gente, ela está trazendo uma polêmica inicial muito forte, que é a seguinte: afinal de contas, a arbitragem vai ser geral no direito do trabalho ou só para quem ganha mais do que 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social, lá os R$ 11.000, né? Bom, o que diz a lei? Ó? Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, nos termos previstos na Lei 9.307/96, que é a Lei de Arbitragem. Então, vejam, aqui a discussão é interessante, porque cláusula compromissória de arbitragem é uma espécie do gênero convenção de arbitragem. Você pode fazer a convenção de arbitragem de 2 formas. Da forma inserindo em contrato previamente, antes de você ter litígio. Eu já coloco no meu contrato que, caso no futuro a gente tenha algum problema, a gente não vai usar a justiça, a gente vai usar árbitro. Isso é a cláusula compromissória. E a outra forma, gente, é depois que o litígio surgiu. Eu estou lá com o meu contrato de trabalho numa boa, tive um problema, quero resolver o meu problema, temos um conflito. Posso fazer de várias formas a solução do conflito. Usar a justiça do trabalho, como heterocomposição, ou fazer um compromisso para usar a arbitragem. Então, o importante é a gente observar aqui, ó, a reforma trabalhista, ela não diz que a arbitragem só pode ser usada para quem ganha mais de 11.000. Ela diz que quem ganha mais de 11.000 pode, no contrato, já afastar a justiça do trabalho para resolver os conflitos. Logo, qual seria a conclusão lógica? Todo mundo pode usar arbitragem na área trabalhista, mesmo quem ganha o salário mínimo. Por quê? Porque o pressuposto para usar a arbitragem é que o objeto trate de direitos patrimoniais disponíveis. E aí a gente volta ao problema inicial. Os direitos trabalhistas, afinal de contas, são patrimoniais disponíveis? Se você disser que não, você não pode usar nem aqui no 507A. Então, me parece que chegamos a uma conclusão, depois de muito debater, que quando você quer reparação de direitos trabalhistas lesionados, a questão é patrimonial. E você pode dispor desse direito. Logo, você pode usar arbitragem para todo mundo. A diferença, então, vai ser como eu elejo a arbitragem. Para quem ganha mais de 11.000, eu boto uma cláusula, posso colocar uma cláusula no contrato. Tá? Para quem ganha menos de 11.000, só através do compromisso. Compromisso esse que pode ser judicial ou extrajudicial. Eu posso, antes de ir para a Justiça do Trabalho, fazer o compromisso extrajudicial, e aí eu já elejo a arbitragem para resolver meu conflito trabalhista, eu que ganho R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. Ou eu posso entrar com a reclamação trabalhista, né, chegar no dia da audiência, perguntar, quem é o juiz que está aí? Ih, Otávio? Vamos para a arbitragem, então. Não tem isso? Eu posso, no meio do processo judicial, fazer o compromisso judicial de arbitragem, ou seja, eu deixo a justiça e quero agora árbitro para resolver o meu problema. Tá? Isso aqui tem um potencial fraudulento enorme também, infinito. O potencial fraudulento é enorme, mas, com certeza, tudo vai ser fraude em arbitragem na área trabalhista? Para mim, não. Eu vejo várias aplicações positivas para a arbitragem na área trabalhista. Eu vejo, por exemplo, quando eu tenho que julgar um autoempregado de R$ 100.000 por mês, com um bônus de 3 milhões, que chega lá na primeira audiência de 5 minutos e quer fazer um acordo de R$ 1 milhão, eu penso, não, aqui não é lugar para isso. Né? Eu não tenho nem como, aqui em 5 minutos, saber o que está acontecendo. É um processo que eu vou precisar ficar, de repente, 1 mês só analisando esse caso, para poder me inteirar e saber o que está acontecendo, para saber se não tem fraude, se não tem esquemas, não é nada, isso aqui, porque, se os direitos do trabalhador, se são, se não são. Talvez a arbitragem para aí realmente seja interessante. Como a gente pode imaginar também a arbitragem para questões técnicas, a ação de insalubridade numa indústria inteira. Muito melhor ter um técnico especialista nisso do que eu lá de 5 minutos olhando um laudo pericial, 300 folhas na audiência. Né? Então, assim, a arbitragem
não é um instituto por si só ruim. Pelo contrário, é um instituto avançadíssimo, né? Eu sou favorável, gosto de arbitragem, acho que é atribuição de poder para a sociedade democrática, acho que, se a gente usar isso sem fraude, pode ser um ganho também para a área trabalhista, mas é óbvio, com a nossa cautela, a gente tem que tomar muito cuidado para não começar a aparecer como tribunal arbitral, como aconteceu no passado, né? E com os juízes arbitrais usando carteirinha vermelha, dando carteirada na rua. Uma vez eu estava na fila de um prédio que tinha uma câmara arbitral, estou lá na fila, passa um cara na minha frente, furando a fila, sou juiz arbitral. Aí eu olhei assim e falei, vale a pena dizer que eu sou juiz do trabalho? Acho que não, né? Acho que o cara manda mais do que eu, deixa o sujeito, está se achando. Entrou lá, furou a fila. Então, assim, vai ter muita fraude? Pode ter muita fraude. Qual é o perigo aqui? O perigo é que ou todos os contratos de quem ganha mais de 11 mil já venha com a cláusula jogando para uma câmara arbitral fraudulenta, escolhida pelo empregador. Esse é um perigo real que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque um detalhe tem que ser observado, gente. Olha só. Para quem ganha mais de 11 mil, eu posso colocar cláusula compromissória no contrato, afastando a justiça do trabalho. Para fazer essa cláusula compromissória, eu vou ter, para mim, né, fazendo uma interpretação sistemática com a lei da arbitragem, das duas, uma. Ou fazer uma cláusula específica em negrito que o trabalhador tem que rubricar do lado, como manda a lei para os contratos de adesão, ou fazer uma cláusula em termo aditivo expresso que ele expressamente assine também, que é o que diz a lei da arbitragem, para as cláusulas compromissórias em contrato de adesão. Por quê? Porque quem ganha mais de 11 mil só pode livremente pactuar o contrato se tiver nível superior. Lembra do 444, parágrafo único? A livre estipulação não é só para quem ganha mais de 11 mil, é para quem ganha mais de 11 mil e tem nível superior. Aqui, ó, nos contratos individuais de trabalho, com dimensão seja superior a 2 vezes o limite. Não se fala aqui e também com nível superior. Então, a gente tem um detalhezinho aí técnico que é interessante observar. Então, resumindo, quem ganha mais de 11 mil e tem nível superior pode fazer cláusula compromissória sem precisar rubricar por negrito e etc. Tem mais liberdade para fazer a cláusula compromissória. Quem ganha mais de 11 mil tem que rubricar do lado por negrito na cláusula ou fazer um termo aditivo expresso, assinando. É verdade. A escolha do árbitro. A gente vai seguir a lei da arbitragem. A lei da arbitragem diz que a gente pode fazer de duas formas. Fazer a cláusula compromissória cheia ou vazia. Cheia, eu já coloco na cláusula tudo. Quem vai ser o árbitro, como eu vou escolher o árbitro, quantos árbitros serão. Eu já tenho isso tudo na cláusula compromissória ou no compromisso posterior para quem faz compromisso após. Tá? Posso também, na cláusula compromissória, dizer que o árbitro vai ser conforme a Câmara Arbitral X. Eu posso eleger o tribunal arbitral, a Câmara Arbitral que vai julgar o meu caso. Isso eu já coloco na cláusula compromissória. Tá? Agora, se a cláusula compromissória for vazia, como a doutrina fala, eu vou ter que, num segundo momento, na hora que eu quiser utilizar a arbitragem, usar a justiça, que é uma açãozinha específica, é uma exceção de cumprimento de cláusula, para definir como será a minha arbitragem. Posso fazer isso voluntariamente ou através da justiça. Tá? Então, não é tão simples assim, né? Qual é a tendência? A tendência é botar na própria cláusula já tudo que você vai fazer para não ter o litígio posterior, né? Diga. Então, por isso que a lei da arbitragem foi modificada, e no sentido de que, se for contrato de adesão, essa cláusula não pode ser de adesão. Essa cláusula tem que ser destacada para ser negociada à parte. Só que... em tese é possível.
em tese, é possível. Talvez o problema não seja nem se é possível ou não, talvez o problema seja o limite estipulado. Talvez a nossa sensação, uma pessoa que ganha 11 mil não tenha tanta liberdade assim, porque aí a gente vai entrar na discussão que eu estava vendo o doutor Bento falar se a hipossuficiência é só econômica, se é jurídica, né? Agora, vamos imaginar um sujeito que ganha aí seus 40, 50 mil por mês, bônus milionários, um sujeito que é disputado no mercado. Tem muita gente que consegue negociar seu contrato. Existe também, é minoria, mas existe. Diz a estatística que quem ganha mais de 11 mil no Brasil está dentro de 2% da faixa de renda. 98% ganha abaixo de 11 mil. Claro. Minha visão pessoal, acho que não. Acho que isso é um pouco contrária à própria natureza do Instituto, né? Eu acho que a gente pode credenciar no sentido da população acreditar naquelas câmaras, como se a gente fosse dar uma chancela, né, de boas práticas e etc. Isso. Acho que nesse sentido. Agora, eu não posso dizer que uma arbitragem feita fora dessas câmaras é ilícita. Porque, na verdade, gente, eu posso fazer arbitragem sem câmara arbitral nenhuma, escolhendo uma pessoa do povo para julgar meu caso. E o árbitro ele não precisa ser formado em direito, não precisa ser advogado. O árbitro é uma pessoa que você confia, que você acha que julga bem e tem bom senso. Você pode querer isso. Então, a justiça comum faz isso, né? Mas a lei tem. Isso. É algo a pensar por quê? Porque se eu faço um cadastro de árbitros, eu posso ter uma alegação até de concorrência desleal, né? Porque quem não está no cadastro vai ser menos valorizado que quem está no cadastro da justiça. Seria algo assim, esse aqui, os juízes do trabalho não vão anular nada. Os que estão fora do cadastro, a gente anula. Entendeu? Tem que tomar muita cautela nesse primeiro passo aí de cadastrar ou não. Porque, pela lei, gente, você escolhe quem você quiser, né? Sem amarra nenhuma, é uma pessoa que você confia. Uhum. É. Então, isso aí é um dos pontos mais, né, que traz mais discussão. Por quê? O que fala a lei da arbitragem? Eu posso discutir a validade da cláusula na justiça ou é na próprio árbitro que tem que decidir isso? A lei da arbitragem usa o princípio da competência-competência. É o próprio árbitro que decide se a cláusula de arbitragem anula ou não. Essa é a regra. Tá? Deixa eu chegar lá. Essa é a regra. Tá? A jurisprudência, eu fiz questão de pesquisar, a jurisprudência em casos excepcionais, aceitando que a justiça analise independente do árbitro. Mas isso é extremamente controvertido. A regra é o próprio árbitro fazer essa análise. E aí você está pensando, pô, se for um esquema fraudulento, né, já era. Né? Faz o esquema, a parte quer impugnar a cláusula, é o próprio árbitro do esquema que vai julgar, vai ter uma sentença arbitral. E aí, acabou o mundo? Não. Da sentença arbitral, você pode pedir anulação na justiça. A lógica do sistema é o seguinte, eu não posso parar a arbitragem discutindo uma questão preliminar na justiça. Faz a arbitragem. Se você entender que isso tudo está acontecendo de forma nula, porque você não tinha liberdade de escolher arbitragem, você pode, depois da sentença arbitral, que não cabe recurso, né, fazer ação anulatória. E a ação anulatória não é ação rescisória. Na justiça. Justiça do trabalho. Caso é trabalhista, competência nossa, com certeza. Tá? Então, assim, nem tudo está perdido. Né? Mas se a gente permitisse que a Justiça do Trabalho, de imediato, analisasse a cláusula, você teria uma desvalorização do Instituto da Arbitragem. Porque a ideia, gente, é que o árbitro que foi eleito, ele atue como juiz, com os mesmos poderes de juiz. Ele não está investido de jurisdição como nós o dia inteiro. Né? Ele, para o caso concreto, ele tem os poderes típicos de juiz, menos o poder executório que tem que ser na Justiça do Trabalho. Isso mexe com a nossa cultura, né? É difícil da gente ver isso na prática. Ainda mais quando você estiver lá na sua vara,
cheio de processo, e chegar a uma carta arbitral. Aí você vai ficar com ódio do Instituto. Por quê? Porque o árbitro vai dar uma decisão, sei lá, uma tutela provisória, fazendo uma medida restritiva, impondo multas, só que ele não pode executar. Ele não tem um poder de coerção que é típico jurisdicional. Então, ele faz a decisão e manda uma carta arbitral para a justiça fazer o cumprimento. E aí você vai pensar, pô, ainda vou ter que trabalhar para esses caras. O ódio vai ser mortal, mas é o que está na lei, gente. E a gente vai ter que trabalhar, sim, cumprindo as cartas arbitrais, né, a partir do momento que vai existir arbitragem na área trabalhista. Tá? Então, assim, é muita coisa, é muita novidade, né? É muita coisa para a gente digerir, né? Muita coisa para a gente digerir. Mas vamos pensar o seguinte, gente, isso não é... A gente não está criando institutos, a gente está trazendo para a área trabalhista, né? Há muito uso válido e bom e elogiado de arbitragem em outras áreas, ninguém duvida disso, né? Todos os contratos de maior valor, gente, contratos internacionais, contratos comerciais, etc., quase todos eles vão para a arbitragem. Porque não dá para você discutir uma questão na justiça comum e ficar 20 anos esperando uma sentença. Não dá. O seu negócio já acabou nesse meio tempo. Então, tem que ser uma coisa mais ágil, isso é consentâneo com o mundo moderno, né? Então, é só a gente tomar, de novo, muita cautela. Tá? A arbitragem, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tem muita coisa, né, gente? Mas aí eu tive que dar uma pincelada só nos mais periclitantes, assim. E, para a gente fechar o tema, a questão do distrato, que eu acho a questão mais simples, né? Quando saiu a lei e eu vi um monte de discussão sobre distrato, eu fiquei nervoso. Porque eu estou dando aula há 17 anos, dizendo para os meus alunos que a gente pode fazer distrato. Eu fiquei, ué, não podia não? Por que tanto problema? Assim, para mim, sempre pôde ter distrato, né? Porque qual é a lógica? Você pode se demitir, se você não quer mais trabalhar. O outro pode te dispensar. Se os dois querem ao mesmo tempo, não pode, né? Não tem lógica nenhuma, né? Então, é óbvio para mim que o distrato é possível. Qual era o grande problema do distrato? Isso eu falava para meus alunos. O grande problema é seguro-desemprego, é saque do fundo de garantia, para não fraudar o sistema, e etc. E aí o que a gente observava na prática? Não pode fazer distrato, mas aí a gente faz uma dispensa, né, simuladinha, ou usando a justiça ou sem usar a justiça, onde depois o empregado me devolve parte do que eu paguei, aquele esquema que a gente conhece, que a gente sabe que, infelizmente, acontece. Até por isso mudou a forma de pagamento dos 40%, né, que antes você dava na mão do empregado, né, e aí, normalmente, você dava em cheque e o cara devolvia o cheque lá fora, né, era o esquema clássico. A partir do momento que começou a depositar 40%, aí o empregador ficou mais desconfiado, né. E uma vez peguei um caso desse, o cara entrou lá pedindo direito, aí o empregador, na defesa, não se aguentou, ele não se aguentou. Falou, doutor, a gente fez fraude. Mas olha só, eu paguei os 40%, ele não me devolveu. Agora não quero pagar de novo não, doutor. E aí o instruindo realmente ficou provado que ele tinha pago, tinha acontecido a fraude e tal. E eu fiquei, e agora, como é que eu julgo esse negócio? Né? Os dois lados são fraudulentos, né? Aí eu extingui o processo, não condenei nada em ninguém, enfim, ato simulado e ponto final, né? Não tem muito o que fazer, mandei para o Ministério Público, é aquele esquema de praxe, né? Mas, enfim. Então, assim, acho que a lei, nesse aspecto, eu parando para pensar só no instituto de extrato, a lei foi boa. Por quê? Ela legaliza algo que a gente já fazia na prática, que, teoricamente, já era possível. E acho que fez de uma forma razoável. Não tem seguro-desemprego, recebe lá 80% do fundo, fica um pouquinho parado lá, no futuro você saca. Achei bem razoável. Então, qual é o grande medo desse distrato? O grande medo é tudo junto, né, gente? É o bloco, né? Eu posso fazer distrato, posso fazer acordo extrajudicial. Se der tudo errado, vai para a arbitragem. Fechou o pacote, né? Esse que é o grande problema, é tudo junto, tudo acontecendo nesse mesmo momento, e isso traz um alerta, né? Porque dá a impressão de que agora ninguém mais vai ser dispensado, vai todo mundo ser distrato, né? E ninguém mais vai pagar verba rescisória, vai tudo fazer acordo extrajudicial para homologar na justiça, e aí, se for esse o uso, realmente a gente vai estar, em boa parte, destruindo o direito do trabalho. Então, o alerta é necessário. Tá? Então, olha só que interessante, né? Analisando cada instituto, eu sou a favor de todos eles. Juntando os três, eu fico na dúvida.
Mas sou a favor também, tá, gente? Eu acho que o nosso trabalho é o trabalho de combater as fraudes. Esse vai ser um grande trabalho agora, a gente lidar com o errado, vendo que o errado acontece, mas isso não invalida o que é certo, né? A gente tem que abrir a mente e pensar, boa parte do que a gente julga é só o que dá errado, né? O que dá certo, a gente costuma não ver, porque não vem parar na justiça. Ok? Gente, obrigado aí pela colaboração de vocês. Fico à disposição. Valeu. Nossos agradecimentos ao excelentíssimo juiz do trabalho, Otávio Amaral Calvé. Convidamos nesse momento, à frente, a excelentíssima desembargadora Cátia Maria Bontempo de Albuquerque para fazer a entrega do certificado ao nosso palestrante. Lembrando a todos que retornaremos às 14 horas para a continuidade da jornada.